Irmãos e irmãs, paz e bem. Nos caminhos da Terra Santa, continuamos sobre o Monte Tabor, o lugar da transfiguração de Jesus. Hoje somos convidados a estar diante da beleza de Deus, a olhar as coisas de uma forma diferente, transfigurada. Na companhia de Frei Bruno Variano, continuemos nossa caminhada. Il Signore che ci ha condotti qui in disparte. O Senhor nos conduziu hoje aqui à parte. Se temos deixado espaço a Ele, poderemos então verdadeiramente contemplar a sua beleza. E foi transfigurado diante deles. A palavra, como eu já disse, é metamorfose, mudança. Ele foi transfigurado, que quer dizer, teve uma outra aparência. Nós que vivemos em um mundo onde a aparência diz tanto, e isto é fato, nos remetemos à aparência. Eu, em alguns anos atrás, vi um cartaz que dizia assim: as vestes não falam, mas dizem quem és. Chegamos a este ponto a viver de aparências. E aqui somos chamados a subir, a dar este passo. Isto é, ir além das aparências, a metamorfose. O que pode parecer perdido, feio, falido, ali há uma mudança, pode ser uma beleza. C'è un cambiamento, può essere la bellezza. Per questo, quando noi siamo davanti alla bellezza di Dio, cominciamo a... Por isso, quando estamos diante da beleza de Deus, começamos a mudar o modo de ver. Quando subimos o monte, temos uma visão diferente das coisas, porque estamos à parte do modo de pensar e de ver. Portanto, a beleza de Deus sobre o Monte Tabor nos convida a olhar as coisas de um modo diferente, de entrar neste clima, nesta atmosfera da beleza de Deus, da metamorfose. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Belo como o sol, a imagem do sol. Sabemos que a imagem do sol, até Galileu Galilei, era tido como perfeito. O sol, na sua perfeição, claro que as manchas solares já existiam mesmo no tempo de Galileu, mas a imagem do sol, a imagem de Deus, era assim representada no Salmo 86, que diz: Deus é sol e escudo. Por esta razão, esta imagem da plenitude, o sol em sua perfeição, designado assim no Antigo Testamento, tornaram-se resplandecente como a luz. A imagem da luz como beleza, usamos este termo quando uma pessoa é iluminada, quando a pessoa se desprende da sua imagem e faz com que vejam a beleza de ser um filho de Deus. Então, somos chamados ao Monte Tabor, a deixar que resplandeça em nós a beleza, o melhor, torna-se brilhante como ele em sua beleza e seu esplendor. Esca da noi la bellezza, il meglio, diventare luminosi come lui, nella sua bellezza e nel suo splendore. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia e conversavano con lui. Io dicevo che più che un fatto di cronaca... E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Eu dizia que, mais que uma narrativa, o Monte Tabor é uma escola de teologia, porque Moisés e Elias são o cumprimento das leis e dos profetas. Este evento foi preparado no Antigo Testamento. Moisés que pede a Deus: mostra-me o teu rosto. Mas Moisés vê Deus por trás, Deus que passa e Moisés que não vê a sua face. Elia che non sente, non vede Dio nel terremoto o nel tuono, ma sì nel silenzio. Elias que não sente e não vê Deus no terremoto e nem na tempestade, mas no silêncio. Portanto, o evento do Tabor é o cumprimento do Antigo Testamento, da lei e dos profetas. Em Jesus, a plenitude da manifestação, da beleza de um Deus que, transfigurando-se, nos faz ver seu Filho sobre a aparência do corpo brilhante, cheio de luz, na beleza da revelação. Pieno di luce,
nella bellezza della rivelazione. Quindi, Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. De fato, a igreja de Barluzzi, de 1924, tem 3 capelas, recordando estas 3 tendas e que mais tarde foi também mostrado com mosaicos. Esta imagem muito bonita de Moisés e Elias e de Jesus, Pedro, Tiago e João. Venne poi anche raffigurato con i mosaici. Questa immagine molto bella di Mosè ed Elia e Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni. Pietro vuole fermarsi nel tempo. Pedro quer parar o tempo quando contempla a beleza de Deus. Pedro quer que o tempo pare. Isto é belíssimo. É o que acontece quando experimentamos a presença do Senhor. Pedro ali se esquece de tudo. Começa a descentralizar. Esta é uma das consequências quando subimos o monte, quando contemplamos a beleza de Deus, quando nos deixamos envolver por seu amor, pela sua presença. Começamos a descentralizar. Pedro se esquece, para no tempo. Della sua presenza cominciamo a decentrarsi. Pietro si dimentica. Facciamo 3 tende. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias. Ele se esquece. Pedro quer permanecer no tempo da beleza. Podemos então fazer um perfil psicológico de Pedro. Pedro era um homem generoso e se esquece de tudo quando experimenta a beleza de Deus, quando contempla a beleza de Deus. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. Uma nuvem luminosa. Aqui temos um paradoxo. Nuvem luminosa, por quê? Porque não podemos entender tudo. Fica sempre um véu de desconhecimento. Esta nuvem é a imagem de Deus, onde nós não podemos entender tudo, não podemos compreender tudo. Fica sempre um mistério ao contemplar a sua presença, no contemplar a imagem de Deus. Non possiamo compreendere tutto. Rimane sempre una parte di mistero nel contemplare la presenza, nel contemplare l'immagine di Dio. Ed ecco una voce che diceva: questo è il figlio mio. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Esta é a segunda vez que vemos esta manifestação de Deus Pai, a voz de Deus. A primeira vez foi no Jordão, no lugar do batismo de Jesus. Também ali aconteceu a metamorfose. Na imagem do pecador apareceu o Filho de Deus. Este é meu filho predileto. Nell'immagine, tra virgolette, di uno que disse, se Na imagem de um Deus que está junto aos pecadores, o Filho de Deus. E depois, aqui, logo após Jesus ter anunciado aos discípulos que deveria sofrer, falou de um amor que vai até a morte, um amor que quer dar a vida, que poderia até parecer falência. Também aqui vemos a metamorfose. Um falimento, anche qui la metamorfose. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. Aqui temos uma bela imagem bíblica. Levantaram os olhos. Sempre que se levanta os olhos na Sagrada Escritura, algo acontece. Abraão, quando olha o céu, levanta os olhos, vê as estrelas, vê a promessa de sua descendência. Moisés, que foi convidado por Deus a olhar do Oriente ao Ocidente para a Terra Prometida. Jesus, que antes da multiplicação dos pães e dos peixes, olham para o céu. O faz também antes da cura do cego. Dall'Oriente a Occidente, la terra promessa. Gesù che prima della moltiplicazione dei pani e dei pesci alza gli occhi al cielo, prima della guarigione del cieco. Somos convidados a levantar os olhos. Irmãos e irmãs, todos queremos a paz, todos queremos dias melhores, mas devemos aprender a olhar para o alto.
ad alzare gli occhi per vedere la bellezza, non guardare in Levantar os olhos para ver a beleza de Deus. Não olhar para baixo, não sermos derrotados. Vejam a metamorfose. Olhemos para a esperança. Esperamos que verdadeiramente o Monte Tabor nos ajude. Ajude a cada um de nós a levantar o olhar na esperança de Deus que nos ama, que nos quer bem. Vimos que o evento da transfiguração de Jesus foi preparado já no Antigo Testamento, com Moisés e Elias. Utilizando as palavras de Pedro, quando estava sobre este monte, na companhia de Tiago e João, no episódio da transfiguração de Jesus, também podemos dizer: Senhor, é bom estarmos aqui. Na próxima semana vamos ver e aprender um pouco mais a respeito deste local. Até lá!